Bem-vindo ao Pode Falar, o seu espaço para conversas que fazem a diferença na sua saúde e bem-estar. Hoje temos o privilégio de receber o cardiologista Dr. Ismael Bassani, que vai trazer dicas essenciais para cuidar do seu coração. Se você quer saber como manter a saúde cardiovascular em dia e prevenir problemas no futuro, este episódio é para você. Fique com a gente e descubra como pequenas mudanças no dia a dia podem ter um grande impacto na sua vida. Mitos e verdades sobre o infarto. Quem infarta não pode mais trabalhar. Mito. A maioria dos pacientes que infartam podem retornar ao trabalho. Vão ter que ter um período de recuperação, de descanso e dependendo do tamanho do infarto, claro, tem que ter uma avaliação com um cardiologista. Mas a grande maioria vai poder retornar ao trabalho. O estresse pode causar infarto? É verdade. Tanto é verdade que existe a síndrome do coração partido, que é um infarto muito grave que ocorre depois de situação de estresse extremamente intensa. Então é verdade, o estresse pode causar infarto. O coração não dói, o infarto não dói. Isso é mito, na verdade o coração dói. Tanto é que o infarto ocorre, o principal sintoma é uma dor no peito muito forte, opressiva, que muitas vezes vai para o braço ou para a mandíbula. Então isso é mito, na verdade o coração dói e o infarto é a principal prova disso. A maioria dos pacientes que infartam tem pressão alta? Verdade. A pressão alta é o principal fator de risco para infarto. E a grande maioria dos pacientes que infartam usam remédios para pressão alta. Posso confiar em medicamentos genéricos? Bom, para a gente entender um pouco, sempre que se desenvolve um medicamento é envolvido muita pesquisa e muito dinheiro. Então, para isso, aquela marca de medicamento ela tem uma patente que dura 20 anos, uma exclusividade. Nenhum concorrente pode produzir um remédio igual pelo período de 20 anos. Após esse período, essa patente ela cai e as empresas concorrentes podem começar a produzir medicamentos genéricos com as mesmas substâncias e as mesmas tecnologias. Então, de maneira geral, a gente pode confiar em medicamento genérico, mas fique bem atento. Uma coisa que a gente sempre valoriza é time que está ganhando não se mexe. Então, se a sua pressão está bem controlada, se a tua ansiedade está bem controlada, a depressão ou a glicose estão bem controladas com uma marca específica de medicamento, na minha opinião, o ideal é não modificar. Ou se eventualmente for pensar em modificar, especialmente pela questão do preço, converse com o teu médico e faça um acompanhamento mais de perto. Essa é a minha opinião. Remédios para pressão arterial, antihipertensivos, causam impotência sexual? Bom, a primeira coisa que tem que entender é que a ereção é um fenômeno vascular e a hipertensão arterial, assim como o diabetes e o cigarro, causam problemas vasculares. Então, a principal causa de impotência é quando o paciente negligencia o tratamento dessas doenças. Então, desde jovem, tem hipertensão, tem diabetes e não faz o tratamento adequado, muitas vezes com uma idade menos avançada, em torno de 50, 60 anos, pode vir a apresentar impotência. Mas sim, alguns remédios antihipertensivos podem causar impotência. Isso são classes específicas de medicamentos. Então, sempre que isso ocorrer, é importante conversar com o teu médico e ver substituições para tentar fazer o tratamento adequado para a pressão arterial, mas com certeza com menos efeitos colaterais possíveis. Doutor, existe ameaça de infarto? Existe. Então, na verdade, a ameaça de infarto é o que a gente chama na medicina de angina instável. O que acontece? Isso ocorre quando uma artéria do coração tem um entupimento grave, em torno de 80% a 90%, que já causa dificuldade na passagem de sangue para o coração. Então, o infarto declarado, na maioria das vezes, ocorre quando tem uma obstrução de 100%. Mas a angina instável é uma situação bem grave e, na maioria das vezes, ela antecede um infarto. Por isso que a gente chama de ameaça de infarto. Então, sempre que um paciente começa a ter dores no peito, em aspecto opressivo, com irradiação para o braço, isso realmente pode ser uma ameaça de infarto, ou seja, uma angina instável. E é fundamental procurar ou o cardiologista ou até mesmo a emergência para fazer o tratamento antes que o infarto ocorra. Doutor, eu tenho a sensação de coração acelerado.
isso é ansiedade ou pode ser alguma arritmia? Bom, essa é uma dúvida muito comum que a gente tem no consultório e realmente a ansiedade ela pode dar uma sensação de coração acelerado. E durante a consulta a gente consegue fazer uma avaliação se realmente isso pode ser só pela ansiedade ou eventualmente o paciente está fazendo alguma arritmia. E se mesmo durante a consulta a gente tiver alguma dúvida, nós possuímos exames que podem nos auxiliar bastante nesse diagnóstico, como uma ecografia do coração para avaliar se o coração desse paciente é normal, o que aumenta a chance de que o problema seja benigno, e também o Holter de 24 horas, onde a gente consegue fazer uma avaliação mais ampla, mais completa do ritmo do cardíaco do coração do paciente e ter uma certeza mais clara se realmente isso é ansiedade ou palpitação ou arritmia. Mas realmente, muitas vezes a sensação de taquicardia pode ser simplesmente por ansiedade, especialmente se ela não está controlada. O uso de maconha aumenta o risco de infarto? Bom, pessoal, quando a gente fala de uso de drogas ilícitas, o mais comum de se relacionar com infarto é o uso de cocaína, porque a cocaína ela causa uma vasoconstrição das artérias e realmente aumenta bastante o risco de infarto. Mas cada vez mais tem saído evidências científicas de que o uso de maconha realmente está associado ao risco aumentado de infarto. Isso se explica pelo aumento da agregação plaquetária, mas também por alteração na vasomotricidade das artérias do coração. Então sim, fumar maconha aumenta o risco de infarto, não só aumenta o risco de infarto, como tem estudos que mostram que pacientes que já infartaram e continuam fumando maconha também têm um risco aumentado de novo infarto do miocárdio. Então, sempre que ocorrer um paciente na emergência com infarto, é importante a gente questionar se esse paciente fuma cigarro, mas também fuma maconha. Bom, pessoal, então sim, é muito comum no consultório os pacientes terem dúvida em relação ao entendimento do colesterol. O que é o colesterol? Na verdade, o colesterol ele é a gordura que circula através do sangue, né? E a gente tem algumas particularidades. O colesterol total ele é a soma do HDL, que é o colesterol bom, mais o LDL, que é o colesterol ruim, mais os triglicerídeos sobre 5. Isso é fora do colesterol total. Então, somando todas essas gorduras, se forma o colesterol total. O HDL, que é o colesterol bom, quanto mais alto ele tiver, melhor. Como é que a gente vai saber disso? HDL, H a gente vai lembrar que vem de herói, seria o colesterol bom. E LDL, que é o colesterol ruim, a gente vai lembrar que o L é de ladrão. Então, HDL é o colesterol bom, LDL é o colesterol ruim. Pessoal, o Lucas Leiva, jogador do Grêmio de 35 anos, ele apresentou uma acinesia no coração. Isso é nada mais do que uma área do coração que não se contrai muito bem, tá? Isso pode ser um problema simples ou complexo. É importante investigar qual a causa disso, porque isso eventualmente pode gerar arritmias e gerar risco para o paciente praticar atividade física. Então é importante fazer exames. As causas são inúmeras, né? Desde infarto do miocárdio, como inflamações no coração, miocardite, doença de Chagas. Mas sem dúvida nenhuma o mais importante é fazer exames de sangue para poder identificar qual a causa e se isso vai gerar algum problema para ele, se ele vai poder seguir jogando futebol ou se eventualmente ele vai ter que parar de fazer atividade de alta intensidade. Você sabia que os principais remédios você não encontra na farmácia? Uma boa noite de sono é remédio. Amar e ser amado é remédio. Alimentos saudáveis são remédio. Tomar água é remédio. Ter bons amigos é remédio. Rezar é remédio. Descansar é remédio. Fazer atividade física regular é remédio. Tudo isso são remédios essenciais e você não encontra na farmácia. Eu tenho certeza que se você usar esses remédios com regularidade, cada vez menos você vai precisar dos remédios da farmácia. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Pode Falar. Agradecemos ao Dr. Ismael Bassani por compartilhar dicas tão importantes para a saúde do coração. Lembre-se, cuidar do seu coração é cuidar da sua vida. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você ama. Vamos espalhar essas dicas e ajudar mais pessoas a manterem a saúde em dia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!